teste na prática, sem saber se dá certo ou não, se dá resultado ou não, que é adicionar um percentual de nitrometano na gasolina. É isso aí, pessoal, nitrometano na gasolina, essa mistura que tradicionalmente é feita nas motos de arrancada, nas motinhas, só que a mistura ela é um pouco diferente, ela não é nitrometano mais gasolina, ela é nitrometano mais metanol em percentuais absurdos aí, 40, 50, 60, 70%. Mas o pessoal das motos grandes, das motos de alta cilindrada, o pessoal da SVR, da Hayabusa, das X10, anda fazendo algumas misturas meio caseira, porque tem duas maneiras de fazer essa mistura de percentual de nitrometano que eu vou explicar para vocês lá na sede, mas basicamente tem a maneira volumétrica de se fazer. Por exemplo, quero adicionar 10% de nitrometano na minha gasolina. Compro 9 litros de gasolina, abasteço no posto e acrescento 1 litro de nitrometano. Nós temos ali no total 10 litros de combustível, desses 10 litros, 9 litros são gasolina e 1 litro é nitrometano, totalizando 10% de nitrometano em toda essa mistura aí. Isso é no volumétrico, que é a maneira mais, vamos dizer assim, mais simples de se fazer, mas que ao meu ver não é a maneira correta, porque tem a maneira termodensimétrica de se fazer, que é através de densímetros e termômetros, encontrando o valor de densidade do combustível, que nada mais é do que como se a gente estivesse pesando o líquido numa balança, e esse peso do líquido comparado a uma temperatura e depois convertida numa tabela de conversão, vai dizer exatamente qual é o percentual de nitrometano na mistura. Mas esse é o jeito mais complicado de fazer, mais complexo, porém é o jeito certo. Mas como todo mundo faz, do jeito volumétrico, primeiro a gente vai fazer do jeito volumétrico e depois do termodensimétrico, para ver se tem diferença de potência ou não. Muita gente já fez esse teste, mas na real não sabe se dá diferença ou não. Então bora lá na sede e vamos começar os testes na nossa Hayabusa da rifa. Se você quer ganhar uma Hayabusa em estado impecável de conservação, você pode entrar no nosso site, que é www.murilomotos.com.br. Uma Hayabusa impecável, na cor mais linda que tem, que é a Hayabusa laranjada 2010, 2009 ou 2010, não lembro dessa moto, mas que tem só 5.000 km e por R$30 você tem chances reais de ganhar essa moto. Porque a nossa rifa é diferente, não é uma rifa de 1 milhão de números, de 500 mil números, é uma rifa só de 3.500 números. Então comprando um númerozinho só, você tem chances reais de comprar. Então, editor, põe na tela aqui www.murilomotos.com.br, entra lá, garanta seu número e quem sabe eu não vou entregar essa moto aí na porta da sua casa. Agora bora lá pra sede. E pilotos, já chegamos aqui na sede, vocês estão vendo que a Hayabusa já está amarrada aqui no nosso dinamômetro da Dynatron. Esse aqui que é um A4 Plus, que é o dinamômetro mais completo para motocicletas da Dynatron. Se você quer ter um equipamento desse aqui na sua oficina, eu vou deixar o arroba da Dynatron aqui. Chama a Soraya, fala com ela que esses equipamentos aqui são os equipamentos mais tecnológicos do Brasil, mas para ele te oferecer informações confiáveis, você sempre tem que trabalhar da mesma maneira, principalmente com a mesma pressão de pneus. Vocês sabem, eu já provei para vocês que pneu murcho no dinamômetro, murcho quanto? 10 libras, 10 PSI a menos, eles dão muito menos potência do que com 10 PSI a mais. Então sempre que eu vou passar essa moto aqui, sempre eu calibro o pneu com 40 PSI, todas as vezes que eu vou passar todas as motos, para a gente ter sempre uma pressão padrão, sempre que a gente usar o dinamômetro. A moto está amarrada e agora o que eu vou fazer é passar a moto original com gasolina comum dentro do tanque. Vou passar várias vezes até obter uma média de potência, até atingir a eficiência térmica. Quem assiste nossos vídeos já sabe o que é eficiência térmica. A gente passa a moto até ela atingir o máximo de potência e assim que ela começar a perder potência, quer dizer que ela está ultrapassando a temperatura, ela está perdendo a eficiência térmica e a gente vai tomar como referência o maior valor de potência em várias e várias passadas. Então, bora passar essa moto aqui no Dino em sexta marcha.
Time, moto passada no dinamômetro, e essa Hayabusa, toda vez que eu passo ela no dinamômetro, ela apresenta os mesmos valores de potência. Essa moto aqui, tanto aqui quanto no dinamômetro do Fante, ela sempre marca esse número de potência entre 196 e 197 cavalos, dificilmente essa potência oscila. É uma moto muito potente, é uma moto especial, dificilmente uma Hayabusa dá essa potência, mas esses são os nossos dados base para que a gente comece a fazer a mistura de nitrometano para ver se realmente nós vamos ter algum ganho de potência ou não. Vão entrar várias variáveis agora, por quê? Porque essa moto ela tem sonda no escapamento, a sonda dela tem um certo nível de correção, mas o que a gente vai fazer é o que vocês fazem na casa de vocês. A sonda vai estar ligada na ECU e fisicamente, ou seja, se a ECU entender que ela tem que fazer alguma correção, ela vai fazer as correções de combustível, correções de ponto, porque é exatamente isso que vocês fazem na casa de vocês. Essa é a ferramenta que vocês têm para fazer. Basicamente, fazer a proporção de nitrometano na gasolina, pôr na moto e acelerar. Então vamos ver se aqui no dinamômetro vai ter alguma diferença. Os dados base de potência e torque são esses aqui exatamente, 197 cavalos,4. Os máximos são esses, 197,4 cavalos na roda a 10.056 RPM e 15,6 kgfm de torque a exatos 7.700 RPM. E pessoal, um gráfico muito importante para a gente também é esse gráfico aqui de queima de combustível. Eu vou deslizar o cursor aqui para vocês verem. De alta, que é uma sonda que está realmente pobre, está perto de 100 aqui, ó, na faixa onde essa moto mais tem potência. Muito provavelmente, se a gente colocar um pouco mais de comida, se a gente colocar um pouco mais de combustível, essa moto vai ganhar potência, principalmente nessa faixa aqui, que está com sonda de 100. Aqui um pouco antes está com sonda de 0,98, de média 0,92. Basicamente a sonda dessa moto está bem pobre. A tendência é que com o nitrometano essa sonda ela acabe ficando um pouco mais pobre ainda. Só lembrando, pessoal, que a ECU dessa moto ela é completamente original. Os mapas de combustível, os mapas de ignição são completamente originais. A única coisa que essa moto tem de diferente na programação dela, na ECU dela, é que a Hayabusa de primeira a quinta marcha ela limita a rotação com 12.000 RPM e de sexta marcha ela encurta 1.000 RPM, ou seja, na sexta marcha ela não gira 12, ela gira 11. Então o que eu fiz foi desbloquear a velocidade final dessa moto, que nada mais é do que fazer a sexta descer os 12.000 RPM que todas as outras marchas descem. É basicamente isso que essa moto tem de reprogramação no ECU, só isso. Então, time, bora lá para nossa aula básica de química. Me perdoem aí os professores de química do WhatsApp, por quê? Porque nós vamos fazer da maneira mais simples aqui, que é a maneira que o pessoal faz em casa. Mas primeiro, para um teste posterior, eu vou aferir a densidade dessa gasolina, para que depois a gente possa fazer uma comparação do termodensimétrico, né? Isso aqui é um densímetro, que ele mede a densidade, né, da gasolina. Gasolina boa, em especificação hoje, ela tem que ter entre 730 a 770 gramas, corrigido certinho na tabela, mas depois esse assunto para um próximo vídeo. Essa gasolina nossa, ela está com próximo de 727 gramas, quase 730 gramas, é uma gasolina bem leve. E o nitrometano, ele é muito mais pesado, ele é muito mais denso do que a gasolina. Então, lembrem-se que aqui a gente tem 4,5 litros e o que a gente vai fazer aqui é fazer a mistura volumétrica, tá, pessoal? Que não é o ideal, mas é o que a maioria da galera faz em casa. Então, ó, nós temos aqui basicamente 4,5 litros e a gente vai colocar meio litrinho de nitrometano. Vamos abrir aqui o veneninho e vamos colocar metade do conteúdo dessa embalagem, meio que no olho, porque é o jeito que o pessoal faz em casa. Depois a gente vai medir a densidade e vamos ver como é que ficou. Tava um pouquinho para cima do risquinho para dar meio litro. Para não errar, sempre um pouquinho para mais, né, pessoal? Nunca um pouquinho para menos. Isso aqui ajudaria se tivesse um visorzinho aqui, ó. Não dá só uma benzidinha, só um pouquinho a mais, só para não ter erro, né? Então é o seguinte, misturado meio litrinho de nitrometano em 4,5 litros de gasolina, o que totalizam 5 litros. Dos 5 litros, 500 ml é nitrometano, ou seja, basicamente 10%. Vocês lembram aquele valor, aquela densidade que nós medimos aqui
na proveta e no densímetro, que era de 0,726 gramas, e agora a gente vai medir. Vocês vão ver que o peso do líquido ele acaba mudando como ele acaba ficando mais pesado. Mais pesado quanto? Vamos medir agora e a gente já vai entender. Pessoal, a gente está medindo só a densidade, tá? A gente não está fazendo a medição da temperatura e fazendo a correção na tabela. Só está vendo a maneira que muda o peso. Vocês lembram que o densímetro ele ficava lá embaixo e marcava aqui, ó, perto de 726, 727. Com só 10%, tá vendo que o densímetro ele já boia, já saiu totalmente da escala dele, que vai de 50 em 50 unidades, 50 e 50 gramas. Vamos colocar o densímetro mais pesado, de 750 a 800 gramas. E vamos ver como mudou o peso do líquido, e mudou de fato totalmente. A nossa gasolina agora com 10% de nitrometano, ela foi para 780 gramas. O nitrometano é um produto que é muito mais pesado, é muito mais denso do que a gasolina, e é por isso que muda tanto. Eu vou medir só a temperatura agora, só para um teste posterior, para que a gente possa depois entender a diferença do volumétrico para o termodensimétrico. Esse é um termômetro de leitura direta. Todo esse equipamento que vocês estão vendo, que a gente está fazendo essas medições, eles são aferidos e calibrados pelo Inmetro, tá, pessoal? Por quê? Porque eu vendo esse tipo de equipamento aqui, trabalho com análise de combustível há bastante tempo. A gente está fazendo uma maneira bem simples aqui. A análise de gasolina, etanol e diesel, ela envolve algumas outras particularidades, mas para o que a gente quer aqui, esse teste vai ser uma boa referência. Vamos ver qual é a temperatura do combustível. Exatamente 25 graus. Beleza, nós já temos a densidade, temos a temperatura, a densidade antes e depois, a temperatura antes e depois, já é uma bela referência para o que a gente vai fazer em termodensimétrico em um outro vídeo. Vamos voltar ao combustível aqui. Vocês lembram que a potência da moto era 197 cavalos. A gente vai colocar esse combustível na motocicleta agora. Vamos deixar o combustível entrar na linha. Por quê? Porque ainda tem um pouquinho de combustível ali, um pouquinho sempre fica. E vamos fazer o teste, vamos ver se a gente vai ganhar potência ou não. Tem muita gente que faz esse teste aqui em casa, e muita gente usa metanol e usa outros combustíveis e usa gasolina Podium. Hoje a gente está fazendo aqui, vamos deixar bem claro, na gasolina comum, tá, pessoal? Comum, zona de posto Braba. Só lembrando que a gente foi buscar esse combustível ali agora. Então tá tudo certinho. Murilão, por que o nitrometano ele tem essa capacidade de aumentar a potência de motores a combustão? Pessoal, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tem vários e vários vídeos aí no YouTube explicando o funcionamento do nitrometano e suas misturas com vários tipos de combustível, mas fato é que é um combustível que gera bastante potência, bem combinado e acertado, de fato ele gera bastante potência. Vou deixar a moto ligada aqui alguns minutinhos, só para o combustível entrar na linha, e a gente vai fazer o teste e vamos ver se a gente vai ter ganhos de potência ou não.
Meus pilotos, o teste foi surpreendente e é por isso que eu falo que nós temos que testar na prática tudo que a gente ouve falar. Muitas vezes aquela informação que nós ouvimos alguém falar, essa pessoa também não testou, ela ouviu falar de uma outra pessoa que também não testou e foi criado um mito que na verdade não foi testado. Então vem aqui comigo porque os testes do dinamômetro não mentem. Vamos comparar a melhor passada dessa moto com gasolina comum de posto com gasolina comum de posto com 10% de nitrometano na mistura volumétrica. Ó. Na linha vermelha, o teste da moto original e nessa linha purple, nessa linha roxa ou lilás aí, é o teste da moto com os 10% de nitrometano. Observe que o teste ele vem copiando uma linha exatamente em cima da outra, onde tem 76 cavalos, a outra tem 76 cavalos, onde uma tem 119, a outra tem 120, é uma diferença aqui de teste de dinamômetro, de uma passada para outra, um cavalo para cima, para baixo, 1,5, 2 para cima, 2 para baixo, é completamente normal. Aqui tem uma diferença de 3 cavalinhos aqui a mais para a gasolina comum, pasmem para a gasolina comum. Aqui perto de 9.000 RPM, ó, onde uma tem 192 cavalos, a outra tem 193,8, uma diferença mínima ali de potência. E aqui em alta, a gasolina comum ela tem até mais potência do que a gasolina com nitrometano, 196,5 contra 193,8. Pessoal, essa diferença aqui de 3 cavalos eu considero uma diferença normal entre um teste e outro, é uma coisa que é normal, não dá para tirar isso aqui como base. A moto ganhou 3 cavalos ali, não. Isso aqui basicamente é o mesmo resultado. Então, pessoal, quais são as minhas considerações finais aí? Que fazendo dessa maneira, colocando 10% de nitrometano dessa maneira no volumétrico, que é o que todo mundo faz, pelo menos aqui no dinamômetro não houve ganho nenhum, nem de potência. E vamos ver aqui de torque, ó. Vamos colocar os dois gráficos de torque das duas melhores passadas, só lembrando que nós fomos justos aqui nos testes. Nós pegamos a melhor passada na gasolina comum e a melhor passada na gasolina com 10% de nitrometano. E aqui a 4.000 RPM praticamente não tem diferença, 13.5 contra 13.4. A gasolina comum tem mais torque aqui nessa faixa de rotação. Aqui dá uma diferencinha pequena aqui de 0,4 kgfm de torque a favor do nitrometano. É uma diferença que é razoavelmente considerável. Isso aqui pode ser interpretado como um ganho, 0,4 de torque é um ganho assim razoavelmente considerável. Daqui para cima de 8.000 RPM para frente, um gráfico praticamente ele copia em cima do outro, uma diferença de 100 gramas de torque. E aqui na alta, um copia literalmente em cima do outro, 13 kgfm de torque aqui perto do faixa de RPM contra 13 kgfm de torque, tanto na gasolina comum quanto na gasolina com os 10% de nitrometano. E vocês devem estar bastante curiosos para saber o que aconteceu com a sonda da moto, se ficou mais rica, se ficou mais pobre. O nitrometano ele tem por característica empobrecer um pouco a mistura ar-combustível dessa moto que já estava consideravelmente pobre. E está aqui a curva de queima de combustível. A curva acima, essa de cima aqui, ó, que está meio purple, que está numa corzinha meio estranha. Deixa eu deixar em negrito essa cor aqui, ó. Essa cor que está em negrito agora, essa de cima, ela é a curva de queima com nitrometano e a de baixo é a curva, é o gráfico de queima com gasolina comum. Aqui nesse ponto, ó, a moto tem 1.05 de lambda, é extremamente pobre. Com certeza essa moto aqui, se fizer um remap, a chance de ganhar, com certeza eu falo assim, pessoal, tem que testar, né? Tem que fazer o teste. Mas a chance dela ganhar a potência aqui é muito grande, tanto na gasolina comum quanto na gasolina com 10% de nitrometano. 0,98 também é bastante pobre, 1.05 aqui em plena carga, na faixa de máxima potência, também é muito pobre. Mas basicamente o nitrometano ele empobreceu todo o gráfico de mistura ar-combustível. Aqui no comecinho ele deu uma corrigida, aqui ficou mais rico, ó, mas depois aqui para lá, ó, ele só empobreceu e ele vem com faixa aqui de RPM, ó, com 1.03 de fator lambda aqui, é muito pobre, principalmente para usar com essa quantidade aqui de nitrometano. Mas Murilão, por que você não faz o remap nessa moto e vê se com o remap, se trazendo a sonda para uma mistura bem mais próxima do que é o ideal, do que a gente sabe que é bom para o nitrometano, você não tira mais potência da moto? Por que você não faz esse teste, pessoal? Porque isso aqui é o teste que a maioria das pessoas fazem em casa, é o procedimento que a maioria dos pilotos fazem em casa para acelerar em corridas ou em corridas de meia milha ou em corridas nas estradas do México aí. Esse é o tipo de modificação que vocês fazem em casa. O dinamômetro não mente,
Esse dinamômetro em especial é uma máquina extremamente constante. Vocês estão vendo aí que de todas as passadas que nós demos aí, a potência ela não varia mais do que 1, 2, no máximo 3 cavalos para cima e para baixo na mesma configuração. Isso vai muito da temperatura que trabalha o motor, então é uma máquina muito constante, é uma máquina muito confiável. E mais uma vez a máquina não mentiu pra gente, o dinamômetro mostrou que fazendo o acréscimo de nitrometano dessa maneira aqui, da maneira volumétrica, né, da maneira mais simples, não vem absolutamente nada de potência. Se a gente for comparar a passada que a moto deu o máximo de potência sem nitrometano com gasolina comum, e com nitrometano a moto ainda teve 1 cavalo a mais na gasolina comum. Então espero que vocês tenham entendido que dessa maneira, nesse caso, nessa moto, nessas condições, realmente aqui a máquina mostrou pra gente que não funciona. Então para você que está fazendo esse teste em casa, dessa maneira aqui não funciona. Nos próximos vídeos a gente vai tentar aprimorar e fazer da maneira mais assertiva, fazer o remap e fazer a mistura, o acréscimo de nitrometano pela maneira termodensimétrica, que é a maneira que é bem mais precisa e bem mais funcional. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado de mais esse vídeo de conteúdo técnico aqui no canal. Se gostou, não deixe de deixar o seu like, deixa aqui também o seu comentário. Se você achou que a gente fez o teste da maneira certa ou da maneira errada, ou se sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Até o próximo vídeo, valeu e tchau!